Este é um vídeo com um corte de uma entrevista muito bacana que eu fiz aqui no canal. Se você tiver interesse, ao final deste vídeo aqui, eu vou deixar um quadrado com o link da entrevista completa. Seja bem-vindo e desfrute esse pequeno corte, logo depois da nossa vinheta. A primeira série da Tianinha, ela durou 9 anos. Ela foi produzida de 2000 a 2009, mensalmente. Ela saía numa revista da editora, da mesma editora da antiga revista Sexy, né? Na época, eles queriam fazer uma versão barata e mais fina, tal, para atingir um outro público. E foi o que eles fizeram, que foi a Sexy Total. A revista durou 9 anos e a ideia era uma HQ para fechar a revista. Eles queriam uma publicação, uma HQ que fechasse a revista. E aí o editor, na época, que era um amigo meu, que eu já vinha de trabalhos em outras editoras com ele me propôs uma personagem que é a Tianinha, né? Inclusive, o nome apesar de eu ter sido criador, quem batizou a personagem fui eu. Tem até uma certa brincadeira que eu não sou muito fã de diminutivo. Eu não sou fã de diminutivo, mas, né, enfim, acabou indo e acabou pegando, cara. E a personagem foi. Foi uma coisa curiosa, porque ela foi meio que, assim, ela foi meio que derrubando as barreiras, né? Porque o dono da editora não gostava de quadrinho, a ideia dele era tirar o quadrinho da revista, e ele não conseguiu porque o leitor era a seção da revista que o leitor mais gostava. Teve uma história muito engraçada, que eu já contei isso algumas vezes, que a personagem, a revista, aliás, ela era do Otávio Mesquita, né? Aquele jornalista, tal, acho que ele ainda tem programa, tal. Sim, E em uma ocasião a gente lançou uma edição especial e ele quis fazer, na época ele era dono da editora, ele quis fazer uma entrevista comigo. E aí eu propus, joguei uma ideia para ele, falei, a gente podia gravar num motel, eu, você e uma garota de fundo, fazendo se passar pela Tianinha. E ele topou a ideia. Nós fomos num big hotel aqui na região da Barra Funda, que tem um monte de motel, e gravamos essa entrevista. E eu achava, o Cássio, que ninguém ia ver esse programa, porque ele ia muito tarde, cara. Ele é tipo Os programas uma e deles meia, são 2 horas tarde. da manhã. Eu falei, ninguém vai ver isso. Cara, e aconteceu um negócio muito louco, porque na época eu tinha um fotolog da Tianinha na internet, aonde eu, cara, assim, não é a falta de malícia, né? Mas assim, eu nunca pensava nisso. Qual era a minha ideia? Esse fotolog não era o laudo, era a Tianinha interagindo com os leitores. Então, cara, ela falava da revista do mês, ela falava sobre alguma coisa erótica, sobre algum livro, sobre algum filme, enfim, né? Nada muito baixo nível, porque as histórias dela eram eróticas, não eram explícitas, né? E, cara, e quando entrou no ar essa entrevista, muita gente assistiu. Uma edição que a gente fez vendeu pra caramba, vendeu muito. E o povo começou a achar, eu não sei aonde, porque ninguém falou isso, que a Tianinha era uma garota de verdade. E que ela contava as histórias para mim, que era o desenhista, que era o criador ali, e eu desenhava. E aí, cara, porque os caras começaram a pôr coisa nesse fotolog. E eu deixei o barco rolar e fui alimentando isso, né? Falei, bom, vamos fazer, né? Vou contrariar o povo. Vamos participar da Então, brincadeira. pois tinha, por exemplo, uma história da Tianinha passada com um borracheiro, vamos supor. E aí ela contava que era um borracheiro perto da casa dela. Então os caras acreditavam, o povo acreditava, bicho. O povo acreditava. Eu lembro que eu recebia mensagens ali dos caras, manda uma foto sua tal. Enfim,
Foi isso. E aí, cara, a série foi. Deixa eu só. Se fosse hoje em dia, então, podia fazer um OnlyFans da tia Ninha, né? Cara, eu não sei. Uma Eu não sei. oportunidade aí, hein? O primeiro Inclusive, OnlyFans em desenho, olha aí. cara, e era muito, muito engraçado, porque a turma. E assim, o Fotolog, cara, na época, ele chegava a ter 300 mil visitações. Eu ficava espantado. Hoje em dia, na época, eu achava legal, mas eu não tinha muita noção. Era um Fotolog, acho que uma, duas vezes por semana, e não tinha nada. Eu punha foto, eu não podia pôr nada muito, muito explícito, porque era do Terra, né? Sim. Então tinha certos limites ali e tal. Mas a coisa foi. A série ela começa, ela tem dois períodos. Ela tem de 2000 a 2005, que ela era muito aquilo que o editor queria. O editor queria aquele quadrinho erótico, clássico, meio Carlos Zéfiro. Ela está na casa dela, aparece como é que fala? Um Um entregador encanador, de gás. entregador de gás, ele é gostoso, ela transa com o cara, acabou. Mas chegou uma hora que eu comecei a forçar a barra, porque eu já achava que o leitor queria ler mais coisas. Ele queria ler outras coisas, além, porque, enfim, né? E aí eu, aos poucos, eu comecei a mexer na série, e na época eu fazia os roteiros junto com o Dark Marcos, que é um... Hoje ele escreve sobre quadrinho, tem uma loja virtual também de revistas e tal. E aí a gente fazia os roteiros juntos e a gente começou a criar outras histórias. Então, eu cheguei um dia para a editora, curiosamente, a Tia Nina nunca teve um editor homem. Aliás, ela teve só dois editores homens. O resto foi sempre mulher e duas, né? Foi a Alessandra, que foi a maior parte do tempo. E eu cheguei para essa editora e falei, olha, eu estou pensando um arco de histórias da Tia Nina que ela vai sofrer um acidente e ela vai trocar de personalidade com a irmã dela. A irmã dela era uma garota casta, quase religiosa, assim, né? Que agora eu não lembro o nome da irmã dela, Jordana. E aí ela e a Tianinha vai ficar casta e a Jordana vai virar Tianinha. Só que a Tianinha não vai transar, ela não vai aparecer nem nua. Pode ser? Falei, pode. Aí a Alessandra liberou e a gente fez acho que 8 meses mensais, né, uma história por mês, com a Tianinha desmemoriada depois do acidente, né? E, cara, se você acredita que a redação recebia e-mail de leitor puto da vida, bravo, porque a Tianinha não aparecia. Eu gostava muito disso. A editora me ligava, ela mandava e-mail, falava, Lauro, tem aqui uns 3, 4 e-mails, nada avassalador, né? Mas assim, tem uns 3, 4 e-mails de leitor reclamando. E eles pedindo, inclusive, que coloque na revista, porque a Tianinha não aparece mais pelada. Falei, mas, Alessandra, a Jordana está aparecendo. O nu sempre acontecia na história, só Só não que era acontecia a Jordana. a Jordana ou uma outra lá. E, enfim, e aí foi. A gente chegou a fazer uma história contada do ponto de vista de uma barata, lauferreira.com. Você acessando lá, você tem loja, aí você clica lá na loja, você vai entrar na minha lojinha virtual, na minha banca. Aí tem todos os meus quadrinhos lá.